Disseram-me o restante que não foram levados para o cativeiro, na província estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém, fendidas suas portas queimadas a fogo. 4. Neemias 2, versículo 1. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele. E tomei o vinho e o dei ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. O 2. O 3. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada e tendo sido consumida as suas portas a fogo. 4. E disse ao rei: se é de agrado do rei e se teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envieste a ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu edifique. O 6. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deixe as cartas para os governadores da além do rio, para que me dê passagem até que chegue a Judá. 8. Amém. O 9, todos. Então viu os governadores além do rio, e ali a carta do rei. E o rei tinha enviado comigo o chefe do exército. Amém. As crianças podem subir com os professores, os adolescentes, os jovens, e os demais permanecem aqui dentro, que eu vou convidar o irmão Oséias, vai trazer a administração. Fica atento. Deus vai falar contigo. Aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Estendo também essa saudação a todos os nossos internautas, que acredito eu que tem uma multidão de pessoas no mundo afora também nos acompanhando. Quero dizer que é um privilégio poder estar aqui. O Senhor nos concede mais um dia de vitória, um dia lindo, ensolarado, para que possamos desfrutar da sua presença, da sua poderosa palavra. Nesta manhã, quero crer que será uma manhã edificante na presença do Senhor, onde nós vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Nós estamos com este tema, os irmãos já sabem, o tema do trimestre, os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Eu tenho plena certeza que o Senhor está chamando a atenção do seu povo, da sua igreja, para um grande avivamento nesses últimos dias. Amém? Glórias a Deus. Sem mais delonga, nós vamos já diretamente aqui para a lição. O objetivo geral
desta lição de hoje, que tem o tema Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. O objetivo geral é mostrar que foi Deus quem despertou em Neemias o desejo de restaurar os muros de Jerusalém. Ou seja, quando o Senhor tem um propósito, uma obra para ser realizada, Ele se utiliza de nós, de seres humanos, e então Ele coloca esse desejo no nosso coração. Quando você tem uma chamada, esse desejo arde no seu coração. Quando você tem uma chamada específica para estar realizando aqui na terra, é como se fosse um pescador que pega um peixe pelo anzol. Não tem como, você não tem um controle, um domínio, porque você foi escolhido, e automaticamente você vai ser capacitado também para tal obra. Louvado seja Deus. Então nós vamos aprender aqui nesta manhã. Eu louvo a Deus por esta oportunidade e peço ao Espírito Santo que possa nos capacitar para que possamos alcançar aqui o objetivo, desta lição, ao qual o comentarista foi muito feliz em escrevê-la. Glória a Deus. A introdução já vai dizer, nós temos os objetivos específicos para ser alcançados. Como a lição ela é dividida em 6 tópicos, então são 6 objetivos que nós devemos alcançar nesta lição de hoje. Primeiro, mostrar como Deus respondeu às orações de Neemias. Segundo, saber como foi a ida e a chegada de Neemias a Jerusalém. Terceiro, explicar como Neemias iniciou a reconstrução dos muros. Quarto, compreender que o levantamento dos muros provocou grandes oposições. Quinto, apontar como foi a inauguração solene dos muros. Por último, em sexto lugar, conscientizar a respeito dos ensinos que a construção do muro nos traz. Porque isso aqui foi no literal, mas também tem um sentido espiritual para nossas vidas muito grande, que nós precisamos e devemos aplicar para nós nos dias de hoje. Introdução vai dizer que nesta lição, os irmãos que têm a revista, por gentileza, acompanha. Nesta lição estudaremos como os muros de Jerusalém foram levantados e como Deus levantou o homem certo para executar esta obra. Louvado seja Deus. Irmãos, quando o Senhor ele tem um propósito na vida de alguém, nós não devemos se preocupar, Provavelmente, a Bíblia não vai relatar, mas muito provavelmente Neemias estava levando uma vida tranquila, porque ele estava vivendo dentro do palácio, ele tinha um cargo ali de grande valor, como copeiro do rei, e muito provavelmente ele ali não passava necessidade, Era uma pessoa importante, era ele quem tinha que provar o vinho, um alimento que o rei fosse se alimentar antes, ele então provava para ver se de fato não estava contaminado, com algum tipo de veneno. Então, era um cargo de muita confiança e de muita importância. E ele, ali jamais, eu creio que Neemias nem sequer esperava que Deus fosse fazer, uma obra tão grande pelo intermédio da sua vida. Há exemplo, por exemplo, de Moisés, Moisés, ele, dentro do palácio, também ele abandona toda aquela regalia, aquele conforto de dentro do palácio, para executar uma grande obra, que era de quê? De levar o povo de Deus, libertar o povo do Egito e levar de volta para Canaã. Então, o Senhor nos chama, e Ele que toma conta de todo o processo, de nos edificar, de nos capacitar, e nós não precisamos nos preocupar com o que
vai vir de consequência, porque é Ele quem cuida. Ele vai usar pessoas aonde for necessário para estar nos colocando no nosso caminho, para nos ajudar, para também contribuir com a obra que Ele tem que executar. Glória a Deus. Nós vamos ver, por exemplo, que a obra, ela não está em nós, ou seja, o valor não vem de nossa própria vontade, né, para nós executarmos a obra do Senhor. Ou seja, o privilégio é grande de nós estarmos fazendo a obra de Deus. Porém, tudo é dele, né? Toda a glória é da Trindade Santa. Nós vamos ver, por exemplo, lá em 1 Coríntios, no versículo do 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 5 ao 9, que vai dizer o seguinte, sobre a obra de Deus. Diz assim: quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Então, não vem de nós, mas sim de Deus. A obra, ela já parte de Deus, só que Ele faz uso de nós para que nós executamos a obra, mas quem dá o crescimento é o Senhor, né? Paulo deixou isso bem claro. Então, nós vamos entender que todos nós que aceitamos Jesus, nós fomos chamados para executar a obra do Senhor de alguma forma específica, né? De alguma maneira específica, porque o Senhor, Ele conta conosco aqui na terra. Às vezes você pode pensar: ah, irmão, mas eu não tenho nenhum tipo de dom. Mas a palavra do Senhor, ela é bem clara quando nós vamos ver, quando vai falar sobre os dons. Temos sobre os dons, você vai ver aquela parábola que Jesus, Ele vai dizer que o homem, ele precisou se ausentar e deixou os seus trabalhadores, e para cada um ele deixou talentos, né? O seu Senhor deixou, para um ele deixou 5 talentos, para outro ele deixou 3 talentos, e para outro ele deixou 1 talento, não é isso? Então, nenhum ficou sem talento, mas de acordo com a capacidade de cada um, Ele distribui os dons. Então não adianta nós tentarmos se esquivar, dizendo: ah, mas eu não tenho nenhuma chamada, eu não tenho nenhum dom dentro da igreja, então eu não vou fazer nada, eu vou ficar quieto no meu banco, né, sentado. Deus não nos chamou para ser, como se diz por aí, o jargão, um crente prego, né, para ficar só no banco. Não, o Senhor chamou para que nós pudéssemos ser útil para Ele, para que nós pudéssemos executar uma grande obra aqui na terra, né? E Ele vai nos capacitar, é a palavra dEle quem nos garante, né? A obra era de Deus, o qual, como dono da obra, providenciou tudo o que era necessário para a sua realização, desde a autorização do rei para o envio de Neemias, até os recursos para custear a construção. Então, quando Deus chama, Ele também já prepara, né, todo o caminho para você trilhar naquela obra. Então, a gente vai ver que para o Senhor realizar a obra, vale lembrar que não depende da nossa capacidade humana,
e que também Ele se encarrega de suprir todas as necessidades. A gente vai ver aqui que o Senhor tocou no coração do rei, né, para que ele, além de liberar ali o seu servo Neemias para estar indo executar aquela obra, ele também custeou, né, financeiramente, com materiais, com tudo que precisava ali para a reconstrução dos muros de Jerusalém. Irmãos, e nós vamos aprender nesta lição que existe um grande significado nesta obra. Às vezes, quando a gente não entende, pode pensar simplesmente, mas era somente, né, a reconstrução dos muros que estava ali quebrado, rompidos, né, as portas queimadas a fogo e os muros esburacado. Então, reconstruir seria simplesmente fazer uma reforma naquele muro. Mas a verdade é que naqueles tempos, as cidades elas não tinham um sistema de segurança sofisticado como nós temos no dia de hoje. Não tinha um sistema de polícia militar e assim por diante. Então, o sistema de segurança que uma cidade tinha, que ela possuía, era o muro. Era construída a muralha em volta da cidade, e aquilo era a segurança da cidade para que os povos daquela cidade ficassem ali seguros de assaltantes, de inimigos, né, que existia de outras cidades circunvizinhas. Então, a cidade com seus muros rompidos, ela estava ali ao léu, ou seja, né, à mercê dos assaltantes, dos seus inimigos. Tópico 1. Deus responde às orações de Neemias. Deus envia emissários a Neemias. Deus enviou emissários para informar Neemias acerca da situação reinante em Jerusalém. Esta pessoa foi Anani, irmão de Neemias. Anani contou como os judeus que havia retornado a Judá após o cativeiro e estava em grande miséria. Os muros fendidos e as portas queimadas a fogo eram símbolos de miséria e de desprezo, e faziam dos moradores da cidade vítimas fáceis de assaltante, né? Como eu já falei aqui, mencionei anteriormente. Então, irmãos, nós vamos entender que que Neemias, ele tinha umas características peculiares, né? E as grandes características que existia em Neemias é que ele era um homem de oração. Quando Deus tem propósito na vida de um homem ou de uma mulher, primeiro, essa pessoa, ela carrega essa característica. Ela deve ser uma pessoa de oração, de jejum e oração. Amém? Para que nós possamos executar a obra do Senhor, para que nós possamos executar o nosso ministério. Você só consegue executar esta obra, prevalecer até o final, se você for um crente, uma mulher, um homem e uma mulher de oração e de jejum. Nós vamos aprender e nós vamos entendermos isso aqui na vida de Neemias, né? E Neemias, ele foi tão tocado quando ele se encontra com seu irmão, que ele passa a ter agora a compreensão e o entendimento da situação que estava o seu povo, que havia retornado, né, do exílio de Babilônia. Ele se entristece tanto, né? A Bíblia vai dizer que ele se assentou e chorou. Eu creio que ele se assentou ali no chão, naquele momento, né? Colocou a mão na sua cabeça e começou a derramar as lágrimas. Ele se comoveu, ele sentiu as dores do seu povo, porque nós devemos, irmãos, jamais se alegrar quando nós vemos o nosso próximo passar por ruína, por dificuldade. E foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou como agentes de milagre. Esta obra aqui
se nós formos olhar só com os olhos naturais, você pode pensar, irmão, mas se de repente tivesse aí um engenheiro civil, né, alguém capacitado na área de construção civil, isso não seria tanta dificuldade para estar erguendo esses muros. Mas muito pelo contrário, isso aqui também tem para nós um sentido espiritual, né, porque na verdade existe um sentido muito grande, né, muito grande na questão dos muros de Jerusalém. Inclusive aqui no texto áureo que o nosso irmão leu, vai dizer sobre isso. O texto áureo diz assim: nunca mais, Isaías 60:18, diz: nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição nos teus termos, mas os teus muros chamarás salvação e as tuas portas louvor. Ou seja, o Senhor compara os muros como salvação, né? Ele representa segurança e a salvação para quem está, né, dentro desses muros, não pelo lado de fora, mas pelo lado de dentro do muro, guardado e protegido por ele. Então Neemias, quando ele toma ciência da situação que o seu povo está passando, ele se entristece muito e com isso ele vai orar. Nós vamos ver aqui mais na frente que ele entra numa campanha de oração, num propósito de oração, agora buscando no Senhor uma direção. Neemias não precisava de se preocupar, irmãos, porque ele estava morando dentro do palácio, ocupava um cargo de muita importância, né, e com certeza levava uma vida tranquila. Mas quando o Senhor chama o seu servo, nós não conseguimos, né, ele nos inquieta, o nosso coração, ele explode por dentro, porque enquanto você não fizer aquilo, você não vai ficar com a sua consciência tranquila. E o Senhor, nós devemos entender isso, até o final desta lição, que nós precisamos executar o chamado que o Senhor nos deu. 2.2 do tópico 1, Neemias, angustiado, jejuma e ora. Deus despertou em Neemias uma profunda angústia pela situação do seu povo que morava em Judá. Neemias começou a jejuar e a orar. A oração inicial de Neemias está registrada em Neemias do versículo 5 ao 11. Iniciou seu período de oração no mês de Quisleu, que é em dezembro, e Deus, que ouve as orações, fez a resposta chegar no mês de Nisan, que é em março. Ou seja, Neemias fez um propósito de oração cerca de 3 meses, orando ao Senhor. E quando nós oramos ao nosso Deus, nós vamos ver que a oração, ela quebra muralhas, mas também quando precisa de erguer, ela ergue muralhas também. Assim como derrubou as muralhas de Jericó, né? O povo precisava de ultrapassar aquela barreira, e o Senhor fez com que aqueles muros afundassem, que até hoje nem a arqueologia descobriu nenhum vestígio daquele muro, sucumbiu. Mas já o contrário aqui, a oração estava fazendo efeito para que as muralhas de Jerusalém, da cidade santa, a glória de Jerusalém voltasse, né, e o povo voltasse a adorar o Senhor e tivesse ali motivação. O povo estava espalhado, estavam detonados após o exílio de Babilônia, estavam espalhados. Depois nós vamos ver que até mesmo os levitas estavam em vários lugares fora da cidade de Jerusalém. Então ele faz esta campanha de oração, e o Senhor, ele é um Deus que responde oração. Ele não suporta ouvir a oração de um justo para não abrir os seus ouvidos e responder. Nós vamos ver, irmãos, por exemplo, homens de muita oração que venceram, né, grandes batalhas, que se tornaram homens de Deus, que marcou a história do cristianismo na terra. O 3 do primeiro tópico diz: Deus responde às orações de Neemias
como resposta às orações de Neemias, Deus despertou o rei para assumir a responsabilidade do empreendimento. Neemias era copeiro do rei. Certo dia ele apresentou-se diante do rei com semblante triste. Interrogado acerca do motivo da tristeza, Neemias relatou a situação da cidade de Jerusalém e de seu povo que ali havia. Por inspiração de Deus, o rei perguntou a Neemias: que me pedes agora? Neemias orou ao Deus dos céus para que pudesse responder. Irmãos, nós já percebemos aqui que Neemias, ele exercia a prática da oração. E a gente entende aqui também que Neemias é um homem sensato. O homem de Deus precisa de ter essa virtude e essa característica, a sensatez. Nós devemos ter o cuidado de orarmos em todas as nossas decisões de nossa vida. Tem pessoas que às vezes, depois que ele toma a decisão sem consultar o Senhor, quebra a cara, aí que ele vai orar. Está orando na hora errada. Nós devemos orar antes de tomar as decisões. Então a gente vai entender, pelo que eu percebo aqui, talvez foi até mesmo naquele diálogo entre Neemias e o rei. De repente, naquele mesmo momento, ele faz essa oração, até mesmo em espírito de oração. Porque o crente, irmãos, nós devemos estar em espírito de oração em todos os lugares, em todos os momentos, todas as ocasiões em que nós estiver. Quantas as vezes, eu trabalho aí fazendo entrega, e eu estou na minha moto, no trânsito, falando com Deus diariamente, o tempo todo ali, porque não depende de você estar num lugar específico, assim como perguntou a mulher samaritana, né? Mestre, mas aonde nós devemos adorar? É no monte e tal, ou em Jerusalém? E o Senhor diz, né? O Senhor busca aqueles que adoram em espírito e em verdade. Nós devemos ter um coração contrito. E quando você tem um coração contrito, o Senhor fala no seu coração. E o Senhor não é Deus de dúvida. Ele vai deixar esclarecido. Ele vai te dar o discernimento para aquilo que você precisa decidir, né? E aí quando o rei Neemias se encontra aqui numa situação da mesma que Salomão se encontrou. Deus deu a Salomão a oportunidade dele pedir o que ele queria, que o Senhor lhes ia conceder. E Salomão fez um pedido muito sábio. Salomão pediu sabedoria, e por causa disso foi um dos reis mais rico e próspero da história de Israel. Mas agora Neemias também, ele tem esta oportunidade aqui de fazer o pedido ao rei. O rei diz, então o que tu queres? E aí ele ora ao Deus dos céus. E aí a gente entende que o Senhor já dá para ele a direção de imediato. Neemias orou a Deus do céu para que pudesse responder ao rei. E dentro da direção de Deus, em um momento, Neemias teve sua chamada para ir a Jerusalém confirmada. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Então, irmãos, primeiro, como que acontece a nossa chamada? Primeiro, arde no nosso coração. Nós sentimos arder. Segundo, nós precisamos de orar e jejuar e buscar uma direção de Deus, uma confirmação. Aí o Senhor vai confirmar a nossa chamada através de alguém que vai entrar na sua vida, no seu caminho, e vai confirmar, e vai abençoar. De repente você precisa de algo para executar aquilo que está no seu coração, que Deus colocou no seu coração, mas às vezes você não tem o recurso para aquilo, você não tem a condição necessária para aquilo, e o Senhor vai usar pessoas dos quatro cantos da terra, da onde preciso for, Ele levanta alguém para ir até você e abençoar, para que a obra deles seja completa e seja executada. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Então ele respondeu ao rei, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meu pai, para que eu a edifique. Então o Senhor colocou, primeiramente no coração de Neemias, o desejo de executar essa tão grande e sublime obra de edificar os muros de Jerusalém. Ponto 4, ainda do tópico 1. Deus despertou o rei a atender o pedido de Neemias. Neemias recebeu carta do rei.
dirigida aos governadores da região, e ainda uma carta com ordem para que o necessário para a construção fosse dado a Neemias. Tudo segundo a boa mão de Deus sobre Neemias. Deus é verdadeiramente o Deus daquilo que é impossível aos homens. Porque essa obra aqui era uma obra impossível. Não existia recurso, né? A oposição era muito grande. Então, o Senhor usou ali a força, o poder daquele monarca para ajudar ele nesta missão tão grande, tão sublime. Louvado seja Deus. Deus tocou no coração do rei, né? Porque primeiramente ele tocou no coração de Neemias para executar a obra. Logo depois ele toca no coração do rei, né? Para que realizasse essa obra, essa missão que era impossível se fosse somente na condição de Neemias. Então, pelo poder da oração e do jejum, o Senhor fez esta tão grande obra. Vamos ler Esdras, capítulo 8, versículo 23, que diz: nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Então, irmãos, o jejum e a oração move as mãos de Deus. Então, às vezes, existe problema que você olha assim e diz: é impossível, é insolúvel. Não tem saída, não tem outra opção a não ser Deus. E aí realmente o Senhor Deus, Ele é o Deus que é especialista em fazer obras impossíveis. Quando nós nos deparamos com a nossa necessidade, com o nosso limite humano, que nós pensamos, nós não conseguimos mais fazer. Porque o ser humano, nós temos uma tendência tão grande de buscar todos os recursos que tem na terra, primeiramente, né? Você está com dificuldade financeira, você vai procurar de todas as formas aí, um empréstimo e tal, um financiamento, algo do tipo. Se você está com problema jurídico, você vai ali e tal procurar um advogado. Se você está com problema de saúde, você vai procurar um médico e assim por diante. Quando você vê que não deu certo, não conseguiu, não houve solução, aí vai para a oração. É um grande erro nosso, irmãos. Primeiramente, nós devemos buscar no Senhor, apresentar a Deus em oração, porque Ele sim é quem é especialista em resolver as causas impossíveis. E do Senhor também, quando nós chegamos no limite humano, como eu já disse das muralhas de Jericó, quando o povo chegou ali no Mar Vermelho, não tinha outra saída. Voltar, o inimigo estava para trás. Se do lado e do outro não podia ir, e na frente tinha um mar. Eles precisavam agora da intervenção divina. Então o Senhor, Ele trabalha no limite humano, de acordo com as nossas orações. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Glória a Deus. Então, esse primeiro tópico aqui falou, né, que nós temos um Deus, nós aprendemos que tem um Deus que responde às nossas orações. Por isso devemos depositar as nossas orações no Senhor. Glórias a Deus. Nós vamos ver, irmãos, que grandes homens aí da história foram muito usados pelo Senhor por causa da oração. O seu ministério era marcado pelo jejum e pela oração. Grandes homens de Deus. Por exemplo, Charles Spurgeon, ele tem uma frase que ele diz assim: sempre que Deus deseja realizar algo, Ele convoca o seu povo para orar. Sempre que Deus deseja realizar algo, Ele convoca o seu povo para orar. Tudo deve começar com oração, né? John Wesley também, que um grande pregador do século XVII na Inglaterra, e ele, conhecido pelas suas orações, o livro vai dizer que o sol não amanhecia, não nascia sem que ele, né, não estivesse orando. Todos os dias, pelas 4 da manhã, ele começava a orar, e ele fazia suas ministrações, cerca de 3, 4 ministrações por dia. E há quem diga que lá
na Inglaterra, no museu onde era a casa dele, existe até hoje os sinais dos seus joelhos, né, naquele assoalho de madeira da casa onde ele orava. E tem uma frase que ele diz assim: Deus nada faz a não ser em resposta de oração. Ou seja, tudo tem que ser pelo intermédio da oração. Louvado seja Deus, tudo começa com oração. Então, se você quer ter um ministério grande, uma chamada extraordinária, né? O Senhor te chamou, todos nós somos chamados por Deus, mas é necessário que você esteja embasado, alicerçado na oração e na prática também do jejum. Louvado seja Deus. Vamos para o tópico 2. Aleluia. Neemias chega a Jerusalém. Neemias faz levantamento da real situação dos muros. Saiu à noite na companhia de poucos homens, sem dizer a ninguém qual era o seu objetivo em Jerusalém. Então nós vamos ver aqui, mais uma vez, que Neemias tem essa atitude de um homem sensato, né? Um homem que planeja com muito cuidado aquilo que ele ia fazer, a obra que ele tinha que executar. Ele não chegou, ele já estava ali com o veredito do rei, né? Ele já tinha conseguido os recursos pelo intermédio do rei para fazer aquela obra, mas ele não chegou ali tocando trombetas, né, fazendo barulho. Não, ele queria primeiramente sentir, né, o que o povo estava sentindo. Ele queria ver de perto a real situação do que estava acontecendo, para que ele então viesse expor ali o projeto, o plano. Isso se chama, irmãos, planejamento, né? Nós devemos ter planejamento. Aqui em Lucas 14, o versículo 28, diz assim: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para construir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não o podendo acabar, todos os que a virem zombam dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde terminar. Fica feio, né, irmão? Começar uma obra e aí deixar por acabar. As pessoas vai fazer o quê? Vai escarnecer, vai zombar. O pastor Domingos, falando um outro dia, que já construiu mais de 10 igrejas, 7 igrejas, né? E tem uma experiência vasta nesse sentido, né, pastor? O que adianta começar somente os alicerces, ou às vezes deixar pela metade e não concluir? Não adianta, tem que ter um planejamento, né, pastor? Antes de começar uma obra, faz-se um planejamento, faz-se um orçamento ali de tudo que vai precisar, Então é necessário, para fazer a obra do Senhor, não adianta somente começar, e não adianta parar pela metade. O Senhor, Ele não tem prazer naquele que põe a mão no arado e depois volta atrás, mas sim que nós continuamos até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E para isso é necessário existir um planejamento, irmão. Todo projeto que nós vamos executar carece e necessita-se de um planejamento. Aí tem uma grande probabilidade de no final dar tudo certo. Você coloca ali na ponta da caneta, analisa os gastos, né, as dificuldades, o que vai ter, mas você já vai ciente do que vai precisar na obra. Louvado seja Deus. E assim não é diferente na obra do nosso Deus. 2, Neemias declara a sua intervenção, a sua intenção de reedificar os muros. Depois dele ter analisado tudo, aí ele declara qual era a sua real intenção ali da sua viagem, da sua visita a Jerusalém. Tendo-se inteirado da verdadeira situação dos muros de Jerusalém,
Neemias convocou os judeus, os nobres, os magistrados e todos os que faziam a obra junto, reedificaram os muros para que não mais estivessem em opróbrio, declarando-lhes com a mão de Deus lhe fora favorável, como também as palavras do rei. Então disseram todos: levantemo-nos e edifiquemos, esforçamos as suas mãos para o bem. Nós vamos ver aqui também, irmãos, uma característica de um líder para realizar uma grande obra. E tem sobre os ombros do líder, do pastor, do líder da igreja, essa tão sublime missão, né, de motivar os irmãos, primeiramente com exemplo. Nós temos esse exemplo aqui do nosso pastor, né, que nos motiva com seu exemplo de vida, com sua forma, sua conduta de viver. Motiva os irmãos. Aqui a gente vai ver que o povo ficaram motivados e foram unânimes na decisão de reedificar os muros de Jerusalém. Quando ele chega, traz aquela palavra positiva, né? Relata ali que ele teve então o apoio do rei e deu inclusive as condições financeiras, né? Costeando ali, ele então alegra o coração do povo e o povo se anima para realizar aquela tão grande obra, porque Neemias jamais conseguiria fazer uma obra daquele tamanho sozinho, né? Assim como os pastores, os líderes, não tem como realizar a obra sozinho. É necessário, né, que a igreja esteja motivada, assim também, para que juntos possamos executar a obra do Senhor nosso Deus. Então, irmãos, com a bênção de Deus e a permissão do rei, Neemias chegou até a cidade de Jerusalém, se inteirou da situação, viu tudo, porque até então ele só tinha ouvido falar do seu irmão, né, que passou toda a situação para ele, e quando ele se inteira de tudo aquilo, ele então passa o projeto para todo o povo. Vamos para o tópico 3. Neemias inicia o levantamento dos muros. Agora vai pôr a mão na obra, né? Colocar os planos em prática. Vamos ver também a desenvoltura, né? O exemplo que esse líder, que esse homem de Deus, Neemias, o exemplo que ele tem para nós seguirmos, né? Para nós estarmos seguindo o seu exemplo. O plano de Neemias. Vê capítulo 3 de Neemias. Dividiu a tarefa de construção em partes, tendo cada parte uma porta simultaneamente, lado a lado. Havia pessoas encarregadas de levantar o muro ao longo de toda a sua extensão, muitas delas edificando o pedaço do muro que ficava em frente à sua própria casa. Havia também grupos encarregados de levar entulho, trazer material e etc. O coração do povo se inclinou a trabalhar, e logo já era possível notar que os muros cresciam e as rupturas começavam a se tapar. Então, irmãos, Neemias, ele inicia, né, o levantamento do muro, e ele tinha uma sabedoria muito grande para estar dividindo ali as tarefas, né, entre as pessoas. Então, o líder, ele tem essa responsabilidade de motivar e de realizar a obra. Em João 13:15 diz assim: porque eu dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. O maior exemplo de líder, de liderança que nós temos é do nosso Senhor Jesus, né? Ele foi um exemplo de líder em todos os aspectos. Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, né? Então nós devemos seguir o bom exemplo
dos nossos líderes. Louvado seja Deus. E ele teve ali essa sabedoria de separar as pessoas, já dividir em todo o percurso do muro, para que o muro se erguesse de uma maneira uniforme, simultaneamente. Primeiro porque ele também analisava a questão da segurança da cidade, né? Ele já estava ali um pé atrás, esperando que qualquer momento pudesse surgir oposições, que foi o caso que de fato aconteceu. Então o homem de Deus, ele tem uma visão, né, de águia, uma visão, ele vê lá na frente o que pode se suceder. Amém, irmãos? Glórias a Deus. O 2:3, a tática de Neemias. A tática de Neemias de engajar todos os judeus na obra da edificação do muro é um exemplo muito importante a ser seguido pelas igrejas em seu trabalho de evangelizar. Neemias tinha um plano que aproveitava todos os que quisessem trabalhar, designando cada um a sua função. Assim também o pastor da igreja deve, na direção do Espírito Santo, orientar os crentes a entregarem-se a Deus para realizar a obra do Senhor. Trabalhar para o Senhor enche o coração dos crentes de grande alegria. E como é verdade, irmãos, como é edificante nós realizarmos a obra do Senhor, como faz bem para a nossa alma, para o nosso coração, sabe? Quando você faz um trabalho, que você tem aquele sentimento de missão cumprida, né? Você faz uma visita, de repente você vai fazer um evangelismo, ou qualquer um outro trabalho. Quando você termina, você tem aquela satisfação, não é verdade, irmãos? Né? E é uma alegria muito grande para nós. Por isso, o crente é alegre, por isso é a característica nossa, de alegria, que nós temos, né, o privilégio, irmãos, é o maior privilégio que existe na face da terra, é você ser representante de Deus aqui na terra, amém? Você ser embaixador dele aqui na terra. O Senhor nos deu esse grande privilégio, irmãos. Até os anjos no céu gostariam de ter essa missão, sabia? De fazer a obra dele aqui, mas coube a nós, o Senhor nos deu esse privilégio, e é muito gratificante. Louvado seja Deus, glórias a Deus, aleluia. E aí, irmãos, o problema é que muitos crentes, eles pensam que não tem, né? Acham que não tem nenhum chamado, não entende, como eu já falei, que o Senhor ele distribuiu para cada um os talentos. Não tem ninguém sem talento. Pode ter falta de vontade de fazer, não é mesmo? Então é necessário nós deixarmos isso bem claro para a igreja. Você, meu irmão, que está aí nos assistindo pela internet, Deus te chamou e te escolheu para realizar uma missão, uma obra linda e extraordinária aqui na terra. Às vezes nos falta apenas falta de vontade ou conhecimento. De repente falta nós trazermos um estudo mais amplo nesse quesito de chamada ministerial, né? Para que as pessoas tenham o entendimento que todos nós que temos aliança com Deus, nós temos a responsabilidade de executar e de fazer a obra de Deus aqui na terra. Amém? Então o 3 vai dizer assim, 3:3, a união dos judeus ficou ameaçada, apesar da boa organização necessária para a realização daquela grande obra, estava ameaçada. Surgiu o problema entre os pobres e os ricos. Neemias tomou conhecimento do problema, sabiamente o resolveu. A obra prosseguiu. Este tópico será retomado na lição 8. Então o comentarista aqui já deixa bem claro que esse assunto vai ser mais bem esclarecido na lição de número 8. Então o 4 vai dizer sobre o levantamento dos muros, né? Provocou grande oposição, como eu disse. Teve lá os Sambalate, Tobias, né? Que de dentro do meio do povo eles se levantaram contra a obra do Senhor, mas
o inimigo ele se levanta contra a igreja, nós sabemos, nós temos que estar preparados. Não tem como nós fazer aliança com nossos inimigos. Nós já temos que estar preparados, porque o levante, quando você vai fazer a obra de Deus, existe o levante, você pode ter certeza, nós não vamos se livrar dele, mas sempre o inimigo vai cair. Amém, irmãos? Então vou partir para a conclusão. O quinto tópico vai dizer também que os muros traz grande ensino simbólico a nós, que está escrito em Isaías 60, versículo 18: aos teus muros chamarás salvação, e as tuas portas louvor, e ainda uma forte cidade temos, a quem Deus pôs a salvação por muro e antemuro, que é Isaías 26, 1. Então o muro representa para nós também salvação. Louvado seja Deus. O muro da salvação é uma permanente linha de divisões entre o reino de Deus e o reino do mundo. O fato do muro da salvação ser uma divisão entre o reino de Deus e o mundo não significa que há uma proibição pela qual o crente não tem direito de fazer o que quer. O crente é livre, ou seja, aqui entra o livre arbítrio, né? Mas nós temos que entender que existe uma divisão, uma diferença entre as trevas e a luz. O que é as trevas no dicionário? É a ausência de luz. Ou seja, então quando você acaba a energia em casa, que você pega uma vela e acende, aonde você vai, aquela luz vai acompanhando, não é isso? Então não tem como as trevas se misturar com a luz. Isso é que o comentarista está explicando, que nós devemos estar dentro, né, guardado pela proteção do muro, que significa salvação, e separado. Não devemos estar no meio, nem em cima do muro, porque o muro já é do maligno, né? Você não pode ficar servindo a dois senhores, ou há de agradar um, né, e de odiar o outro. Então nós devemos, a palavra do Senhor diz que é sim, sim, e não, não. Amém? Então, que o Senhor possa abençoar a sua vida. Eu quero agradecer essa oportunidade que o Senhor nos concedeu, que você possa guardar no seu coração esta palavra e se conscientizar de que é necessário nós fazermos a obra do Senhor. Amém? Então nós aprendemos, né, como Deus responde às orações. Nós aprendemos como foi a ida e a chegada de Neemias a Jerusalém, como Neemias iniciou a construção dos muros. Compreendemos que o levantamento dos muros provocou grandes oposições, e também como foi a inauguração, teve uma grande inauguração solene. Aqui o tempo não deu para a gente expor, mas os hebreus fizeram uma grande festa ali, né? Na inauguração daquele templo, onde eles convocou todos os levitas que tinham se esparramado no exílio do cativeiro, e ali eles foram convocados para fazer aquela solenidade, ali os sacerdotes, e foi para a glória de Deus uma festa maravilhosa, e foi realizada a obra do Senhor. Os muros foram erguidos, os portões foram colocados ali novamente, e o povo jubilaram na presença de Deus, e o povo de Deus foram vitorioso mais uma vez. Amém? Então guarde na tábua do seu coração, irmãos, que se faz necessário, né, nós fazermos a obra do Senhor aqui na terra. Amém? Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero deixar uma mensagem para os pais, parabenizar cada um, tanto também para a mãe. Tem muitas mães também, como o pai, né? A minha mãe foi uma dessas, que meu pai foi ausente,
E é ela que cuidou de mim a vida toda, me deu caráter. Vou ler em Provérbios, capítulo 17, versículo 6, diz: os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, e os pais são um orgulho de seus filhos. Eu vi uma frase que diz: a mais bela e marcante herança que um pai pode deixar ao seu filho é a construção do caráter e os passos a ser seguidos. Amém? Que Deus possa abençoar cada pai, que ele, cada dia mais, cada primavera, possa ser usado no Senhor pelos seus filhos, que os seus filhos possam ter orgulho de você. Amém? Quero convidar o pastor. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, vamos nos colocar de pé. Nós temos muita alegria em podermos estar na casa de Deus. É um privilégio muito grande saber que nós estamos aqui na casa do Senhor, e que até aqui Ele nos ajudou, Ele nos livrou, né? Hoje comemora-se o Dia dos Pais. Talvez alguns já estejam em seus aposentos, seus lares, comemorando com seus filhos. Queremos estender, né, esse sentimento a todos os pais. Cadê a equipe de louvor? Meus irmãos, o que representa os muros na nossa vida espiritual? O muro é o limite entre o interno e o externo. Quando o muro é fortificado, as forças estranhas, externas, não podem entrar. Isto fala de quê? Fala de uma vida bem embasada na palavra de Deus, né? Tem pessoas que o muro da casa dele, isso eu estou falando de casa espiritual, é frágil, né? Qualquer barulho ele não tem proteção, não tem. Por que a sociedade hoje opta por morar em condomínio fechado? Já viu os muros dos condomínios como é? Muro de 4 metros de altura, cerca elétrica, não é assim, irmão? Né? Agora vamos trazer isso para a nossa vida espiritual. Quantas forças contrárias que estão lá fora, que têm acesso de entrar na vida do crente, a hora que ele quer. Não é, irmão Geraldo? Entra a hora que quer. Vem lá um cachorro fedorento, o cachorro da prostituição, do adultério, do engano, da mentira, da infidelidade, e entra na vida do crente como se não tivesse uma proteção, né? Entra e sai a hora que quer. Então os muros representam isto na nossa vida, uma fortaleza. É você protegido, guardado pelas mãos do Senhor, não é verdade? E Ele te protege em tudo, em tudo. Olha você de pé aqui. Quantas pessoas que não têm mais, que tinham muito mais saúde do que você e morreram nessa pandemia? E você está aqui. É porque você é bom, tem os olhos azuis, tem o sangue azul na sua veia? Não, porque Deus te protegeu, porque Deus te guardou. Aleluias. Vamos ministrar um louvor, vamos? Vamos lá, Júnior. Júnior fez aniversário ontem, irmãos. Glória a Deus. 40, Júnior. Quase. Aleluia. Aleluia. Vamos louvar o Senhor. Aleluia. Deus é maravilhoso. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, digno de glória, Digno de honra. e honra. Vamos
ofertar? Vamos. Vamos lá, irmão diácono. Vamos devolver nossas ofertas ao Senhor. Aleluia. Pra teu nome exaltar, porque grande és tu. Grande és tu. Maravilhas fazes tu. Obrigado, Não Senhor. há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Que grande és tu. Oh, glória, 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 glória. Não há outro igual a ti. Não há. Não há outro igual a ti. Aleluia, aleluia. Não há outro, não há outro, não há. Oh, diga que é digno, digno de glória Digno de glória. e honra. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, digno de glória. Se você pode, levanta a tua mão nesta manhã para adorar o nome de Jesus. Levantamos nossas mãos, declare, para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti. Não há. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti. Não há. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti. Não há. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti. Não há. Não há outro igual a ti. Aleluia. Pode aplaudir a Jesus. Aleluia. Essa semana, por acaso, eu estava vendo uma reportagem e essa reportagem estava falando sobre o relógio do fim dos tempos. E eles foram lá e adiantaram o relógio, porque chegaram à conclusão que o mundo está descontrolado, desgovernado, em todas as partes. A gente pensa que a grande desgraça do mundo é essa pandemia. Não. O mundo perdeu o controle. Só tem choro, desespero, fome, morte. Essa nuvem de gafanhotos que está atacando aqui o sul da América do Sul, região da Argentina, do Paraguai, devastou a África, que já não tem o que comer. Não tem. A Etiópia está totalmente devastada. O relógio de Deus é a voz de Deus falando. Eu sempre tenho dito para os irmãos, se tem uma coisa que o cristão tem, é o termômetro da sensibilidade. Não adianta eu falar assim, não, o Reinaldo não está preparado, o Reinaldo é o cara. É só ele que sabe. Assim também o irmão. Só ele sabe. Pelos meus atos, pelas minhas atitudes, eu sei de mim. Então não adianta
É por isso que hoje, na Santa Ceia, nós vamos contemplar aquela palavra que diz assim: examina-se, pois, o homem a si mesmo. Olha aqui para mim, olha aqui. Se o fio da sua existência for desligado hoje, você está pronto? Está pronto? Imagina, eu, por exemplo, estou com 40 anos de fé, 40 anos na casa de Deus. Agora, nos últimos momentos, eu vou viver e perder tudo que não vale a pena. Se Deus está falando que o relógio está dando a última volta, o que nós temos que fazer? Buscar, consagrar, consertar, principalmente consertar, né? Aí fica o ponto de interrogação. Aquilo que a igreja nunca soube, aquilo que o marido, a esposa nunca soube, a família nunca entendeu, só você pode buscar. Os muros estão quebrados. Comece a consertar. Comece. Tá? Corra para a cruz. Tá? Tudo que está acontecendo no mundo não é por acaso. Deus não trabalha com acaso. Tá? Não trabalha. Nesses últimos 40 anos, todas as vezes que eu falei da volta de Jesus, eu usei essa frase. A palavra arrebatar quer dizer tomar, tirar, resgatar. É isto que Deus vai fazer com a igreja. Não tem mais espaço para a igreja, então Jesus tira. Ah, igreja é você, não é esse prédio. Ah, eu vou passar aqui, o prédio não vai estar. Vai estar do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Pelo contrário, vai estar lotado. É. Ah, eu me sinto bem aqui no mundo. Então você é daqui. Você é daqui. Fica tranquilo. O arrebatamento não é para você. Pastor, eu não sinto bem, esse mundo me enoja, eu quero é buscar a Deus, eu quero santificar a minha vida, eu quero ser fiel cada dia mais. Você é a pessoa ideal para ir com Deus. Ah, tanto faz para mim se eu for, se eu não for. Você não é. Olha aqui para mim, ó. Você não é. Você tem desejo de ser salvo? Então você é de Deus. Aí eu perdi o desejo. Deus está juntando, está falando, está trabalhando no coração daqueles que Ele escolheu. Já está escolhido, tá? Já está escolhido. Ah, mas você não pode falar. Claro que eu posso, é bíblico. Se a pessoa ama a Deus mais do que a própria vida, ele é o cidadão ideal para estar lá em cima com o Pai. Mas se ele ama a sua vida e não está nem aí para Deus, meus parabéns, você é um cidadão para ficar aqui e servir o anticristo. Tá? Vai servi-lo com vara de ferro, tá? Vai servi-lo com dor tremenda. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Deus está falando conosco. Vamos consertar as nossas vidas. Vamos buscar a presença de Deus. Amém? Aleluias? Levante a tua mão. Vamos orar. Bendito Deus, querido Pai, te louvamos, te agradecemos. Pedimos ao Senhor o teu perdão, a tua graça, a tua misericórdia. Hoje nós temos uma reunião encantadora, maravilhosa, que é a ceia do Senhor. Traga os teus filhos, ó Pai. Ó Deus, retorna os teus filhos, assim como Israel retornou, ó Deus, para consertar os muros, para começar uma nova etapa, uma nova vida.
Traga os teus filhos para a tua casa, Senhor. Aqui há segurança, estão debaixo das tuas mãos, estão protegidos pelo teu Espírito Santo. Ó Deus, em nome do teu Filho Jesus, aonde estiver, Senhor, este vaso, esta mulher, esta jovem, esta adolescente, este obreiro, ó Deus, de cabeça baixa, com espírito de desânimo, ó Pai, sem esperança, sem vida, sem alegria, ó Pai, ó Deus, entra na vida desta pessoa, ó Deus, derrama sobre a vida dela uma nova unção, uma unção verdadeira, salvadora, resgatadora, assim como os muros foram resgatados. Resgata esta vida, Senhor, restaure esta vida, Senhor, ó Deus, devolve a ela, traga de volta o desejo de te servir, o desejo de estar na tua presença, o desejo de estar na tua casa, o desejo de ser fiel, de te buscar, de jejuar, de consagrar, de voltar-se para a palavra de Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Toma a tua igreja, em nome de Jesus, amém. Dê uma salva de palmas para Jesus. Meus irmãos, como assim eu disse, nós hoje teremos a nossa ceia do Senhor. Obrigado pela tua presença, tá? E logo mais à noite nós estaremos num grande culto, em nome de Jesus. Aleluias. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito seja com todo o povo de Deus na terra, agora e sempre. Diga comigo, amém. Vá em paz, está terminado esta escola, em nome de Jesus. Deus é contigo.